hoje eu vou fazer um xarope pra gripe. Aí eu vou colher... Minha manga tá dando florzinha. Eu vou colher as folhas mais novas da manga, né? Não essas que estão amarelas ainda, né? Nem essas que estão mais velhas. Mas essas aqui, ó. Que elas são ricas em mangiferina. Então eu tiro elas com cuidado, porque elas estão na ponta do galho, né? Com cuidado pra não quebrar o galho. A néspera, ó, andaram comendo ela. A néspera também, eu não vou pegar essas folhas mais velhas, ó, que estão mofas, né? Eu vou aproveitar que agora é época de brotação e vou apanhar essas mais novas, ó, verde clarinhas. Tá vendo? E aí depois eu tenho que tirar todos esses pelinhos delas pra higienizar, né? Mas é sempre essas folhas mais claras e mais novas da ponta que eu utilizo. E aqui eu tenho a minha melissa, ó, minha lípia alba, que ela tá florindo, bem linda. E eu também aqui, eu pego geralmente as folhas melhores, né, que não tem nenhuma saliência, nenhum furinho, fungo. Geralmente as folhas dela, a maioria são boas. E aí eu tiro com cuidado aqui pra não romper a florzinha, né. E as minhas ainda, essas folhas ainda estão bem pequenas, né? Mas elas ficam maiores. E aí eu gosto de usar sempre as folhas mais jovens e de mais qualidade, né? Ó. E aqui eu vou preparar meu super xarope. Aqui eu tenho as folhas da manga. Não vou usar tudo que tem aqui, né? Mas aí depois eu mostro certinho a quantidade. As folhas da néspera. As folhas da melissa, a lípia alba. O guaco, que eu vou usar só para uma parte do xarope. A casca da raiz da amora. O açafrão da terra. O gengibre. E aqui eu tenho a erva baleeira. Ela tá seca, né, no potinho. E aí eu uso uma quantidade boa da erva baleeira também. Esse aqui é outro item do xarope, que também é expectorante. Eu vou usar esse aqui como expectorante em um dos xaropes e o guaco em outro. As folhas de néspera, para higienizar, eu costumo utilizar uma escovinha. Nessas folhas mais novas, passando o dedo nas folhas, os pelinhos eles já saem sozinhos, ó. Pra ver que ela fica bem lisinha, né? Ó, aqui dá pra ver bem os pelinhos, ó. E a gente passa o dedo, ó, ele vai saindo tudo, tá vendo? Ó, a gente passa o dedo, ele vai saindo. Ó, vai ficando lisinha. Ó, aqui ainda tem pelos, ó. A gente vai passando o dedo assim, ó, vai saindo tudo, tá vendo? E aí, tanto na frente quanto atrás. Como elas são novas, a parte de trás talvez seja um pouquinho mais difícil. Aí, o que que a gente faz? A gente pode estar usando uma escovinha como essa aqui, ó, que eu uso na cozinha, pra estar retirando os pelinhos. E aí, eu apoio a folha e esfrego com a escovinha. Agora são as folhas de guaco. Vou lavar uma a uma, esfregar bem os dois lados. Esfrego bem. Tiro as partes que estão deterioradas ou vejo se tem alguma saliência, se ela tá lisinha realmente, se tá própria para uso, né? Confiro se tá limpinha, né? Esse galinho também está sujo. Eu uso o galinho também. Essa aqui é a lípia alba. Eu vou lavar ela agora na água corrente também, esfregando dos dois lados, verificando se não tem nenhum tipo de fungo, nenhuma saliência aqui, né, nenhum bichinho. Deixar ela bem limpinha pra utilizar. O abacaxi, eu vou tirar a coroa, né, que eu aproveito para enterrar também. Porque ele brota, né? Se eu cortar ela aqui assim e enterrar, ele brota e nasce um
pé, né, da planta. E vou descascar ele certinho e picar para utilizar no nosso chá. Aqui eu tenho o açafrão da terra. Eu vou descascar, limpar ele bem, para depois ralar, né? Eu uso um ralador específico para ele, né? Que eu não uso para outra coisa na minha casa, a não ser para as plantas. E na hora que estiver pronto eu mostro aqui. Ó, aqui o meu açafrão ele já tá descascado, né? Já tá limpo também, já lavei. E agora eu vou ralar. Aqui tá o açafrão ralado. Ó, pode ver que ele deu mais ou menos um palmo, né? Ele rendeu mais ou menos um palmo, assim. Que é o que eu preciso pra fazer uns 2 litros de xarope. Agora o gengibre, né? Eu vou descascar, vou picar ele, vou lavar e vou ralar. Agora eu vou ralar o meu gengibre, vou mostrar pra vocês aqui quanto que rende esse pedacinho aqui. Esse aqui foi o que rendeu de xarope, né? Dá um pouquinho menos que o açafrão. Acho que fica mais ou menos igual, né? Em volume talvez o açafrão tenha um pouco mais, mas é mais ou menos isso que eu vou precisar pra fazer o xarope. Aí aqui eu tenho a baleeira seca, o abacaxi picado, a casca da raiz da amora. E agora eu vou partir para a parte de picar as folhas. Bora? Então, as folhas eu posso picar elas com as mãos mesmo, né? Rompendo elas, né? Com uma mão só eu não consigo fazer. Mas eu posso utilizar uma faca também, né? Eu utilizo uma faca para ir cortando elas em tirinhas, em pedacinhos, para facilitar na hora de fazer o chá, para depois preparar o xarope. Aqui tá a melissa picada, ó. Eu vi que não ficou tão picadinha assim, mas já diminuiu bastante o volume dela, né? Que essa é a intenção, diminuir o volume. E também para ter uma noção de medida, né? Na hora de colocar na panela. Esse é o guaco, eu vou picar ele e vou mostrar o volume que vai ficar. Olha como reduziu bastante, ó, o guaco, viu? Aí agora eu tenho uma noção do volume dele, né? E fica mais fácil também de liberar as propriedades dele no chá e no xarope. Essa é a níspera. Eu vou picar ela, mas eu não vou usar tudo no xarope, porque eu quero deixar ela secar, para guardar ela sequinha também, né? Eu já aproveitei colher mais para utilizar ela depois num chá, ou já ter ela sequinha para o próximo xarope. Como a níspera ela tem esse caule aqui, que ele é muito duro para picar, eu acabo às vezes utilizando somente a folha dele, né? Mas não tem problema nenhum, tá? Tem os mesmos princípios ativos. E quando eu desfolho, ó, que eu tiro a lateral da folha, tô picando com a mão, né? Fica só o caulezinho. Esse caule aqui mais rígido, né? Se quiser utilizar ele no xarope, pode utilizar também. Mas eu vou ficar só com a folha hoje, porque eu também quero secar e esse aqui demora mais pra secar. E aqui tá a folha da néspera, picadinha. Os galinhos ficaram aqui, né? E aí uma parte eu vou usar pro xarope e outra eu vou secar. Aqui tá a folha da mangueira, vou fazer o mesmo que eu fiz com a néspera, né? Picar com a mão, porque com a faca fica difícil, que ela é muito rígida, né? Uma folha dura, né? Então, se eu cortar ela com as mãos, fica bem mais fácil, né? De romper, ó, a fibra dela, tá vendo? Pronto, aqui tá a folha da manga picadinha, né? Rendeu bastante. Aqui estão os galinhos dela, algumas pontinhas que ainda encontrei que estavam feinhas, né? Com mais fungos, né? Essa parte a gente não aproveita. E agora eu vou partir para divisão da quantidade de ervas para cada panelinha de xarope. E aí eu volto aqui para mostrar para vocês como vai ficar. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a panela que eu utilizo, né? Essa aqui é uma panela de ágata. E ela é um dos materiais mais indicados, né, para fabricação de medicamentos, de chás, xaropes, porque é um material não tóxico, né? Não tem contaminação nenhuma, né, não libera nenhum metal pesado, e aí ela é excelente para isso. Agora eu vou começar a colocar as minhas plantas aqui, né, na panela, né, um punhado de cada planta. Aqui eu coloquei a manga.
Vou colocar o guaco aqui. Vou colocar a néspera, bastante folhinha de néspera. Aqui também. A lípia alba, que é a melissa, né? Aqui. Pode ver que ela tá ficando bem cheinha, ó. Aí agora eu vou colocar a baleeira. Um punhado de baleeira. Vou colocar a casca da raiz da amora. Aqui também. Vou colocar o gengibre. Ó, tanto assim de gengibre e de açafrão da terra. Mais um pouquinho de açafrão. E eu posso colocar aqui também o abacaxi. Como eu coloquei o guaco, não tinha necessidade, mas eu posso colocar também porque ele também ajuda a expectorar, né? Então, eu vou colocar os pedaços de abacaxi. Ó, mais um pouco de abacaxi. Legal é que a metida coloca o braço na frente da câmera, né? Já tá suficiente. Agora eu vou pegar a água pra gente colocar aqui e cobrir as plantas, né? Geralmente esse tanto aqui dá uns 500 ml, mais ou menos, de xarope, né? Então, aqui eu tenho um pouco mais de 500 ml de água filtrada. Não utilizo água da Kazan, só água filtrada. Eu coloco um pouco mais porque vai evaporar, né? Na hora que começar a ferver vai evaporar e eu vou perder um pouco, né? Então, eu coloco um pouco mais pra garantir os 500 ml, né? E aí, eu coloco a água aqui na panela pra cobrir tudo. Vocês vão ver que vai cobrir, ó. Viu? Deu certinho nessa panela aqui. E agora eu vou levar pro fogo pra ferver. Agora eu vou aguardar começar a ferver, daí eu vou baixar o fogo e deixar mais alguns minutinhos, porque como eu tenho a casca, tenho o açafrão, o gengibre, eles precisam cozinhar mais, né? Se fossem só folhas, assim que começasse a ferver eu já poderia desligar. Mas como tem esses rizomas, que eles são mais duros, né, para soltar mais as propriedades, eu preciso deixar eles ferverem uns 3 minutos, mais ou menos, para realmente soltar as propriedades medicinais dessas plantas, né. E o ideal também é mexer, né, de vez em quando, para evitar que as plantas fiquem fora da água, né. Ó, pra ficar sempre no nível e elas não fiquem fora da água. Quando começar a ferver, provavelmente vai subir mais a água também, mas o ideal é mexer de vez em quando, levar as folhinhas para baixo, não deixar elas ficarem fora da água. Ó, agora começou a ferver, então eu vou baixar o fogo, né, e vou deixar ferver por uns 3 minutos, mais ou menos. Máximo 5 minutinhos. Mas 3 minutos já é o suficiente, porque depois eu vou tampar, vou deixar esfriar. Ele vai continuar agindo ainda, soltando as propriedades, né? Enquanto isso, eu já tô preparando mais um aqui com o guaco. E esse sem o guaco. Lembrando que essa quantidade que eu tô colocando aqui, ela é bem concentrada, porque ela foi feita para um xarope, né? Se fosse para fazer um chá, é 1 colher de planta fresca, né, picada, para 1 xícara de água. E se for uma planta seca, é 1 colher de sobremesa, né? Se for em pó, é 1 colher de café para 1 xícara de água, né? Então, nada de exagero, né? Porque essas plantas não são tóxicas, mas a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, né?
Então, agora deu os 3 minutos, já ferveu bastante, mas agora eu vou desligar o fogo, abafar e deixar aqui até ficar morninho. Na hora que ficar morno, eu venho filtrar, né, coar, na verdade, eu venho coar e dar continuidade ao preparo do xarope. Aqui tem as folhas de nêspera que eu coloquei para secar agora, né? Um restinho do guaco também, vou deixar secando aqui. E aqui eu já tinha umas folhas de manga que já estão quase boas para picar e guardar em vidrinho. E aí eu só coloco sobre uma toalha, né, de algodão e cubro para secar, né, para ficar protegido também de insetos. Então aí eu só cubro aqui, ó, e deixo secar. Se quiser também colocar num forno, né, depois dá pra fazer também, né, numa temperatura mais baixa, né, não muito alta, porque senão acaba queimando a folha. Mas como agora tem esses dias quentes, a gente pode deixar secando, sem necessidade de forno, né. Mas eu vou mostrar pra vocês como elas vão ficar bem sequinhas. Assim como a da manga, né? A da manga tá aqui, eu acho que há uma semana, mais ou menos, 2 semanas. Aí deu uns dias bem quentes, né? Então ela deu uma boa secada. Agora que diminuiu a evaporação, ó, que ele tá morninho, agora eu vou coar tudo isso aqui e voltar pro fogo pra adicionar o açúcar. Então agora a gente vai coar, né? Tô usando uma peneirinha plana aqui, ó. E aí eu só não vou conseguir fazer com uma mão só. Vou precisar de auxílio aqui. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, agora que eu coei bem, ó, ficou só o sumo, né? Desse chá bem forte. E agora eu vou voltar esse aqui pra panela pra adicionar o açúcar. Então, ó, passei uma água na minha panela, vou acrescentar o sumo, né, do chá forte que a gente fez. E agora aqui eu vou colocar mais ou menos uma xícara de açúcar. Então, aqui eu vou adicionar o açúcar. Esse aqui é o açúcar demerara, né, eu gosto dele que ele é mais integral. Ou pode ser utilizado também o açúcar mascavo, ou quem preferir usar o açúcar refinado também fica a critério. Eu acho mais saudável, né, esse açúcar aqui, porque ele ainda contém alguma fibra, né? E o açúcar refinado, ele não tem fibra nenhuma, né? Além de ser muito processado. E o açúcar mascavo também é excelente. Ele só deixa o xarope mais escuro, né? E como eu gosto dele mais clarinho, eu utilizo o demerara. Então, vamos acrescentar aqui uma xícara. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o fogo e eu vou mexer, né, até ficar bem diluído o açúcar. Não precisa ferver, é só para diluir o açúcar mesmo. Quando eu sentir que não tem mais nenhuma pedrinha de açúcar no fundo da panela, aí eu vou desligar o fogo. Ó, então aqui eu liguei o fogo e eu vou mexer até diluir todo esse açúcar aqui, ó. Ele não vai precisar ferver, né? E lembrando que o açúcar, para eu fazer qualquer tipo de preparo, ele não deve ser queimado. Porque quando ele é queimado, ele se torna tóxico, né? Se vocês quiserem pesquisar sobre isso depois, aí fica a critério de vocês. Mas eu já tenho essa consciência de que ele se torna tóxico, então eu não caramelo o açúcar para fazer preparo, nem queimo ele, porque ele acaba se tornando um produto tóxico. O açúcar em si já não faz muito bem para a saúde, né? Aqui, ele acaba sendo como se fosse um carreador, ele é a base do xarope, né? Ele é um condutor, na verdade, das propriedades medicinais dessas plantas que a gente utilizou. Então, para expectorar, para diminuir a mucosidade, né? Ele é excelente. E aí para crianças também, pessoas que não têm diabetes,
Ele é muito bom. Se vocês forem ver os xaropes que vocês compram na farmácia, a maioria deles tem muito açúcar. Os efeitos colaterais desses outros xaropes não são nem de longe assim digamos, um benefício, né, para a saúde. Os efeitos colaterais, eles são muito maiores do que os benefícios, né? Então, eu acredito que tudo que é natural vale a pena, porque as propriedades medicinais dessas plantas aqui, olha, já tá quase diluído. Essas plantas aqui não são uma nem duas, né? São diversas propriedades. E aí você toma um xarope para atuar no pulmão, né? Para expectorar, para diminuir o muco, para tosse, para imunidade, vai fazer bem para o pulmão, para o fígado, para o estômago, para inflamação, para dor, né? Porque aqui tem plantas que são analgésicas, anti-inflamatórias, plantas que controlam o sistema imunológico, né? E cuidam do seu estômago, do seu fígado, do seu rim. E aí não tem contraindicação nenhuma. Algumas pessoas que têm azia, gastrite, não é indicado o uso do gengibre, que eu coloquei aqui, né? Tem o abacaxi também, que é ácido. Porém, nesses casos aqui em que a pessoa vai tomar o xarope, ela pode também estar fazendo uso de um outro chá ou de plantas que cuidam do estômago, né? Agora eu vou desligar o fogo. Vou desligar o fogo e vou abafar de novo. Ó, vou abafar, vou deixar paradinho aqui até ficar morno, né? Ou frio, na verdade, porque eu preciso embalar ele depois e aí ele vai para o refrigerador, né? Então, esse xarope aqui ele já tá pronto. Quando ele for para o refrigerador, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais viscoso, ele vai ficar com a consistência realmente de xarope. Agora que o xarope esfriou, o que eu fiz? Eu esterilizei com água fervendo uma garrafa de vidro. Essa aqui era uma garrafa de suco de uva. Então, eu passei água fervendo na garrafa, na tampa, deixei ela esfriar, porque eu não posso colocar o chá aqui dentro com ela quente, se o chá estiver frio, enfim. E eu também quero colocar ela na geladeira direto, então eu deixo ela esfriar, ou passo uma água fria ao redor, não dentro, porque ela tá esterilizada. E aí eu fecho bem, vedo, né, bem, e coloco na geladeira. Então, esse xarope aqui, ele é válido por até 30 dias, né? E aí a gente tem que observar quando abre a tampinha se não dá um som de gás, se não forma bolhas quando ele tá parado aqui na parte de cima do chá, né, aqui. Porque daí quer dizer que ele oxidou, então daí não é mais recomendado tomar, né? E aí depois eu vou passar pra vocês os benefícios desse chá e o que foi colocado aqui dentro, pra que ele serve, né, pra quem quer indicado, tipos de tratamento. Esse aqui foi o que eu fiz sem guaco, por isso é menor quantidade, mas deu mais ou menos 1,5 litro além desse aqui, né? Esse aqui não chega a ter meio litro, tem 250 ml aqui. E aí eu fiz mais uma quantidade de 600 ml e outra de 500.